Muito boa noite a todos, nossos cumprimentos às nobres vereadoras, aos senhores vereadores. Saudamos também nossos visitantes, em especial ao Marco Brasil, que está aqui e não é o narrador de rodeio, ao Ednei da RDX, né? Aos nossos servidores, em especial a nossa colega Ivanilde, que faz aniversário no dia de hoje. E a palavra está com a secretária para verificar e declarar a presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta e Alana Feijó, e dos vereadores Cássio Kotker, Irineu Macuco, Walter Pichvitoski, e a participação de forma remota do vereador Omar Pichetti nesta sessão ordinária. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 26ª sessão ordinária, referente à segunda sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias desta sessão. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos emenda supressiva ao projeto de resolução número 5 de 2026 em discussão e votação única, projeto de resolução número 5 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de resolução número 3 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo número 34 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo número 35 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 36 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo número 37 de 2026 em primeira discussão e votação, requerimentos e indicações. Neste momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram nessa Casa de Leis. Ofício 400 de 2026, em 7 de agosto de 2026, ao senhor Walter Pichvitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Nesta, senhor presidente, encaminhamos para apreciação desta Casa de Lei o seguinte projeto de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo número 37, de 7 de agosto de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no exercício de 2026, na importância de até R$120 mil. Contamos com a colaboração dos nobres Eds, apresento o meu voto em consideração e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardenha, prefeita municipal. Ofício 404 de 2026, em 11 de agosto de 2026, ao senhor Walter Pichvitoski, presidente da Câmara dos Vereadores. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação desta Casa de Leis o seguinte projeto de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo número 38, de 11 de agosto de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no exercício de 2026, na importância de até R$ 147.612,94. Contamos com a colaboração dos nobres EBs, apresento meus votos de considerações e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardenha, prefeita municipal. Ofício 402 de 2026, em 10 de agosto de 2026, ao senhor Walter Pichvitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Nesta, senhor presidente, reportamos os requerimentos e indicações encaminhados a esse Poder Executivo por meio do ofício 88 de 2026. Informamos a vossa senhoria que segue. Requerimento 74 de 2026, 77 de 2026, 78 de 2026, indicações 125, 129, 130, 126, 127, 128 e 131. Todas estão na secretaria para leitura. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardenha, prefeita municipal. Encaminho os ofícios e as matérias recebidas por essa Casa de Leis aos departamentos competentes. Iniciamos assim, então, a ordem do dia. A palavra está com a secretária para anunciar a emenda supressiva ao projeto de resolução a ser deliberado pelo plenário. A palavra está com a secretária. Emenda supressiva número 1. Ao projeto de resolução número 5 de 2026, de autoria de Wagner Wolff.
Suprime a expressão sem discussão do segundo parágrafo do artigo 142-A, constante do artigo 1º do projeto de resolução número 5 de 2026. Emenda supressiva número 1 ao projeto de resolução número 5 de 2026, em discussão e votação única, está aberto para discussão. Vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner Wolff. Vereador. Obrigado, senhor presidente. Desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, eu cumprimento aqui meus colegas vereadores, as colegas vereadoras, os servidores aqui da Câmara Municipal, a população que se faz presente e também quem está acompanhando a gente de casa. Na discussão dessa resolução, senhor presidente, que regulamenta aquela questão dos projetos em regime de extrema urgência, eu já havia antecipado que eu ia apresentar uma emenda, e assim o fiz, apenas para retirar do texto a expressão sem discussão, porque, como eu havia apresentado aos colegas anteriormente, quando chegar um projeto de lei aqui em regime de urgência, acho que os vereadores têm que ter o direito de discutir isso, justamente para fazer o controle prévio, né, se esse pedido de urgência vai preencher os requisitos legais. Porque quando vem um projeto de regime em regime de urgência, ele suprime, por exemplo, algumas prerrogativas de nós vereadores, né? Então a gente tem que ter o direito também de discutir se a gente vai querer ter um procedimento mais célere, se ele está realmente preenchendo os requisitos, né, de não poder aguardar a tramitação normal dos projetos de lei. Então eu só fiz isso para preservar, inclusive, aqui a prerrogativa de nós vereadores de discutirmos todas as situações que são apresentadas a nós aqui. Então é por isso que eu peço o voto favorável dos colegas vereadores nessa emenda supressiva. Obrigado. Obrigado, vereador. Está para a votação a emenda supressiva número 1. Senhor presidente, tem como pedir vistas por uma semana? Já foi? Então é só votar. Vereadora, somente para justificar, então, como estava aberta a votação, segue em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo projeto. Com a palavra, a secretária. Projeto de resolução número 5 de 2026. Ao senhor Walter Chivitoski, acrescenta dispositivos no regimento interno na Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de resolução número 5, 2026, em segunda discussão e votação, está em discussão, está para a votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos ao próximo projeto. Projeto de resolução número 3 de 2026, de autoria de Walter Chivitoski, acrescenta dispositivos no regimento interno na Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de resolução número 3, 2026, em segunda discussão e votação, está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo projeto. Projeto de lei do Executivo número 34 de 2026. Dispõe sobre a regulamentação e a concessão dos benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistente social. Projeto de lei do Executivo 34, 2026, em discussão, em votação.
Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo projeto. Projeto de Lei número 35 de 2026. Institui o Programa Municipal Melhorando Minha Casa, estabelece seus critérios e procedimentos, revoga a Lei Municipal número 1781 de 19 de maio de 2008 e das outras providências. Projeto de Lei do Executivo 35/2026, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está para a votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos ao próximo projeto. Projeto de Lei do Executivo, número 36 de 2026. Institui o Programa de Apoio à Infraestrutura Produtiva, PAIP, SAMAS e das outras providências. Projeto de Lei do Executivo 36/2026, em primeira discussão e votação. Para a discussão, o vereador Wagner, para fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de pedir vistas para estudos desse projeto de lei, senhor presidente, conforme o artigo 145 do Regimento Interno, mas antes gostaria de explicar também o porquê que eu estou pedindo vistas desse projeto de lei. Os colegas, tenho toda a certeza que leram bastante atentamente esse projeto de lei. E assim, o projeto de lei, ele é realmente muito bom, inclusive a Câmara Municipal já aprovou recentemente. É um projeto que virou uma lei municipal que trata do incentivo à instalação de indústrias e novas empresas em São Mateus do Sul. Esse é um ponto sensível e que todo mundo sabe a deficiência histórica do nosso município na atração de grandes indústrias, o que tem prejudicado aí muitos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, Só que eu também acredito que os textos eles têm que ter uma redação clara para que não surjam problemas lá na frente, Então, por exemplo, nesse projeto de lei que a gente está discutindo aqui, que institui esse programa de apoio à infraestrutura, para fomentar a atividade empresarial, ele prevê lá, por exemplo, no artigo 5º, Então, para fins desta lei, consideram-se serviços de apoio à infraestrutura produtiva, 1. A realização de terraplanagem para a construção ou ampliação de edificações do empreendimento. Correto, isso é uma atividade que é permitido fazer, e se os empresários precisam disso para se instalar, é ótimo que o município possa auxiliá-los. O 2, o inciso 2º, ele fala execução ou melhorias de vias de acesso internas da empresa. Tudo bem. Agora, o que me causa uma certa dúvida é exatamente esse inciso 3º, que ele fala assim, eu não sei se foi antinomia, se foi erro de digitação, ou se foi só uma palavra inoportuna, mas ele fala assim, fornecimento, transporte de cascalho ou materiais similares para uso na infraestrutura do empreendimento. Essa aqui é uma das dúvidas que eu tenho, porque ele fala em fornecimento. E fornecimento é você fazer a entrega, você dá. E isso é vedado. Tem uma lei federal que veda, por exemplo, a doação de bens de capital para empresas que têm fins lucrativos, então seria vedado, não pode fazer isso. E há uma outra também, que o Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná tem um acórdão deles do ano de 2018 que vincula essa questão de incentivo às empresas, que ele também veda expressamente a doação. Então, se a gente aprovar do jeito que está, talvez corra esse risco de ser um critério ilegal e trazer problemas para o particular quando for solicitar e também para o executivo quando for conceder. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser melhor esclarecido nesse projeto de lei. Inclusive, quando você faz a interpretação de todo o projeto de lei, ele fala lá do custeio e do subsídio. O custo de serviço será calculado com base na tabela de custos referenciais SINAP. O cascalhamento não tem como você referenciar pela SINAP, também é um problema que a gente tem que resolver. Lá no artigo 11, no capítulo 4 do procedimento operacional, ele fala assim também, que o interessado deverá protocolar pessoalmente o requerimento junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Essa palavra pessoalmente pode obstar, por exemplo, o protocolo de requerimentos online. A gente sabe que hoje a gente vive a era da informatização, então acho que quanto menos o particular tem que se deslocar fisicamente até a prefeitura, fica mais fácil, você democratiza o acesso a esse tipo de serviço público, Então, acho que essa palavra pessoalmente acaba interferindo para se fazer os requerimentos de maneira online. E também tem o artigo 12 aqui da legislação, porque, veja, quando a gente aprovou
aquele projeto de lei anterior que virou aquela lei que regulamenta a concessão de incentivos mediante a cessão de uso de terrenos de propriedade do município para empresas privadas, a decisão ficou a critério de uma comissão. Eu acho que é muito preocupante você centralizar na mão de uma pessoa só, você fazer análise de quem merece ou não receber o apoio do Poder Executivo. Então, aqui no artigo 12, ele fala assim: a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo analisará a conformidade do pedido, realizará a vistoria em loco e emitirá parecer técnico ao secretário municipal, que encaminhará posteriormente ao Departamento de Tributos. Eu acredito que essa decisão das empresas que, por exemplo, a empresa apresentou o pedido lá, a decisão ela tem que ser colegiada. E, na minha opinião, deve ser formada por servidores efetivos do município para fazer uma análise objetiva do preenchimento ou não dos requisitos. Senão a gente fica um critério muito aberto aqui e pode ter de violação do princípio da impessoalidade posteriormente aí, na análise desses pedidos. Então, é por causa desses temas aqui, dessas motivações que eu estou expondo aqui para os colegas, que eu estou pedindo vistas desse projeto de lei para que a gente tenha uma redação conforme, que se conforme à Constituição Federal e à legislação esparsa aqui do Brasil, ao entendimento do Tribunal de Contas, para que a gente não corra o risco aqui de aprovar uma lei que posteriormente pode ser considerada inconstitucional. Então, por isso que eu estou pedindo vistas desse projeto de lei. Obrigado. Antes da apreciação do pedido de vistas, vereadora também inscrita para fazer uso da palavra, vereadora Gido Celeiro. Vereadora, com a palavra. Eu acredito, vereadores, que o projeto aí, como o vereador está pedindo ali, não tem, da minha parte, impedimento nenhum aqui, só lembrando que esse projeto é um projeto de lei muito solicitado por nós, para que possa ajudar essas empresas, esses microempresários. Acredito que são ali termos, palavras que acredito que na próxima semana aí não vai ter problema nenhum em melhorar, e como o vereador falou, para não ter empecilho lá na frente. Mas só para lembrar aos senhores que é um projeto de lei pelo qual a gente lutou muitas vezes para que ele saísse no papel e pudesse ajudar aí principalmente pequenas empresas. Tá bom? Só para deixar a minha colaboração aí no projeto. Obrigado, vereadora. Está em votação o pedido de vistas do vereador Wagner. 7 dias, vereador? Para 7 dias. Está em votação? Não tem? Vereadores favoráveis ao pedido de vista do vereador Wagner permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por 7 dias o pedido de vistas ao projeto de lei do Executivo 36/2026. Passamos ao próximo projeto. Projeto de lei do Legislativo número 37 de 2026, de autoria de Gido Celeiro. Confere o título de utilidade pública em âmbito municipal à Associação da Terceira Idade de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de lei do Legislativo 37/2026, em primeira discussão e votação. Está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos, então, aos requerimentos e a palavra está com a secretária. Requerimento 88 de 2026, de autoria de Wagner Wolff. Requer informações e documentos acerca das normas aplicáveis aos grupos da terceira idade para a utilização de bens públicos municipais, participação no calendário oficial de atividades e acesso aos benefícios concedidos pelo município. Requerimento 88/2026 está em discussão, está para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 89 de 2026, de autoria de Wagner Wolff. Solicita informações e documentos ao Poder Executivo acerca do convênio celebrado com o Estado do Paraná para aquisição de enxoval destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, bem como sobre a data de transferência das atividades hospitalares para a nova sede. Requerimento 89, 2026, está em discussão. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Bom, esse requerimento aqui, assim, eu considero ele de extrema importância para que a gente possa conversar com a comunidade de São Mateus do Sul, que tem questionado a gente semanalmente sobre por que o hospital ainda não está em funcionamento, né? Então, eu sempre gosto de relembrar aqui a origem e por que os serviços públicos e por que a gente está aqui, por que essas coisas se demandam aqui da Câmara Municipal de Vereadores, né? Quando se tomou a decisão do governo do Estado do Paraná de celebrar um convênio com o Hospital Maternal Dr. Paulo Fortes e contar com o aporte aqui do município de São Mateus do Sul, ainda lá no ano de 2017, 2018, para a construção do novo hospital, é porque já se sabia que esse prédio onde está instalado, está funcionando o Hospital Maternal Dr. Paulo Fortes, ele já não atende mais as demandas da comunidade de São Mateus do Sul, nem dos pacientes, muito menos das equipes de enfermagem e dos médicos da equipe técnica que trabalha naquele prédio ali. Então, é por isso que se tomou a decisão de fazer um investimento vultuoso, né, de se celebrar aquele convênio lá, uma obra aí que custou mais de 20 milhões de reais, né, para se construir um novo prédio. A entrega desse prédio ela foi realizada, salvo engano, lá dia 20, meados do final de abril desse ano, né? Então já tem aí mais de 3 meses que a obra foi entregue. Mas todos nós sabemos também que já fazia alguns meses que o hospital estava pronto, né? Estava só esperando a entrega da obra, né? Vieram fazer o evento de entrega da obra, mas já estava pronto há alguns meses atrás, né? E esse é um questionamento válido da população, porque eu vejo muitas celebrações no Estado, né, mas as pessoas acho que realmente não estão sabendo como que está funcionando o sistema público de saúde e a precariedade que é o sistema público de saúde hoje do Estado do Paraná, assim, né, o que as pessoas têm sofrido, por exemplo, na central de leitos do Estado do Paraná. Nós estamos falando de pessoas aí que ficam 5, 6 dias aí aguardando uma vaga de simples internamento numa referência maior. E enquanto elas estão esperando, elas estão ali, né, nas atuais instalações. E quem vai lá sabe exatamente como que estão as coisas, né? A estrutura física não é boa. E a gente é difícil você olhar para a população e explicar para eles o porquê que as pessoas estão aqui ainda, tendo aquela obra, né, que ficou muito boa, que vai trazer melhores condições de atendimento para a comunidade de São Mateus. Eu lembro que na entrega da obra foi anunciado lá um enxoval aí de 8 milhões de reais, né, para a aquisição de novos equipamentos para o Hospital Maternal Dr. Paulo Fortes. Então, esse requerimento aqui, ele tem 2 motivos, né? Eu estou solicitando 2 informações para o Poder Executivo. Primeiro, né, para que envie em cópia aqui desse convênio que foi celebrado com o governo do Estado do Paraná para a aquisição desse enxoval, para a gente ver os itens que são adquiridos, os equipamentos, para ver se vai ter, de fato, uma melhora no atendimento aqui à nossa população em questão de suporte e de diagnóstico, mas também que passem aqui para a Câmara Municipal, para nós vereadores, uma previsão de início das atividades do nosso Hospital Maternal Dr. Paulo Fortes nas novas instalações, né? Porque, assim, na propaganda fica muito bonito, nos slogans fica muito bonito, na rede social fica muito bonito. O problema é que na prática não está funcionando. E quem acaba sofrendo, quem acaba pagando o pato é a população de São Mateus do Sul, de Antônio Olinto e dos nossos municípios aí que tem utilizado. Inclusive, tinha gente até de outros municípios, de General Carneiro, tendo que vir ser transferido para cá, né, para fazer o tratamento no nosso hospital. Então, a gente precisa dessas respostas e a gente precisa dar satisfação à comunidade de São Mateus do Sul, porque, aliás, é por isso que a Câmara de Vereadores está aqui, para representar os interesses da comunidade de São Mateus do Sul. Essa é a função do Poder Legislativo local, né? Fazer as discussões, legislar, fiscalizar e, acima de tudo, cobrar a melhora dos serviços públicos. Então, por isso que eu peço o voto favorável dos colegas vereadores na aprovação desse requerimento. Obrigado. Requerimento 89/2026 para a votação.
concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos às indicações. Indicação 147 de 2026, de autoria de Walter Pchivitoski, a ser encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, DR, com a sugestão de realizar estudo técnico à implantação de uma faixa de desaceleração e a ampliação da faixa de aceleração na rodovia PR-151, no acesso da estrada rural da comunidade do Espigãozinho, no município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Indicação 147 de 2026 para discussão, para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Iniciamos, então, o grande expediente. Passamos às explicações pessoais. Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Irineu Macuco. Vereador, com a palavra. Boa noite, presidente, vereadoras, população presente. Quero fazer um agradecimento à equipe do Mauri e demais, né, o Wilson, o Paulistinho e demais, a comunidade do Vargem Grande, que fizeram um bom trabalho lá, esse dia eu estive acompanhando lá. Na verdade, é meio com um pouco de chuva, mas conseguiram fazer um bom trabalho lá. Parabéns a toda a equipe. Também, nos fins de semana, tinha o Festival do Laço e Cordeiro, do Cordeiro e do Laço, no Parque de Exposição, né, na sexta, no sábado e domingo. Participei nos 2 dias lá. Ficou bom, né, que eu vejo a exposição dos cordeiros, dos carneiros, né? Como eu vi, alta, um padrão muito elevado, né, genética. Eu vejo assim, que os produtores estavam trocando ideias, né, e melhorando a raça, né? Isso é importante para que o carneiro hoje está em alta, né? Então o pessoal está aproveitando esse momento para melhorar a raça. Também dar uns parabéns aos nossos atletas, né? Sub-15, sub-17, né? Que foi um campeão paranaense de futsal. Pela primeira vez, né? Mas para chegar lá, né? Tudo tem uma estrutura, um apoio da Câmara do Vereador, que, né, emenda positiva, prefeitura, para chegar onde chegaram. Então, parabéns ao secretário, toda a comissão técnica, né, que coordenaram um campeonato difícil. Para ser campeão paranense, né, não é bem assim. Disputaram várias equipes de Pato Branco, que é bem famosa, né, conseguiram ganhar. Então, parabéns a toda a equipe. Como diz, tudo é piazada, né, e todo o pessoal que estava organizando. E agora, vamos disputar o brasileiro, né, escolar. Então, isso, para nós, samatuenses, é um orgulho. Tudo, onde ninguém faz nada sozinho, a equipe é um conjunto, né? E nisso que entra o município para que dê suporte para chegar onde chegaram. Parabéns a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador. Vereadora Jussara Ferraz, com a palavra. Boa noite, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham. Ednei, boa noite. Então, ontem eu fiz uma visita na farmácia do SUS, né, só para fazer um comentário, e presenciei prateleiras cheias, pessoal sendo atendidos, fiquei na fila também, o pessoal levando os medicamentos para casa. E em conversa aí com a Vanir e a Marli, eles me informaram que a farmácia ela fornece 307 tipos de medicamentos. E ontem, até a hora que eu estava lá, né, que eu acompanhei, não vi ninguém sair sem medicamentos, assim, faltando. E daí comentei até com o Ivanir, ele falou que faltava 2 medicamentos ontem, mas com previsão de chegar amanhã, porque amanhã é para chegar esses 2 medicamentos. E um desses medicamentos é o Diosmina. É um medicamento aí que poucas farmácias fornecem pelo SUS. Então, né, dar os parabéns aos funcionários aí pelo empenho, dedicação. E também eu quero fazer um convite. Dia 18, terça-feira, no Paço Municipal, vai ter um encontro dos alcoólicos anônimos. Se
e para os vereadores, vereadoras, né, comparecerem. E dia 18 de agosto, terça-feira, no Paço Municipal. E quinta e sexta, eu, a vereadora Gi, e a Jéssica, do Departamento da Mulher, participamos de palestra, né, do Agosto Lilás, no CRAS da Vila Amaral, no PAIF da Vila Amaral. E ontem nós fomos no frigorífico São Francisco. E falamos aí, né, da violência, do Agosto Lilás, porque quando a gente fala de, né, violência contra a mulher, a gente não fala, né, de estatística, de números, a gente fala de mães, filhas, amigas, vizinhas. Então, por isso a importância da prevenção, né, nessa campanha. E também quero fazer um convite, que no dia 28 vai ter um evento no Centro do Idoso, o Agosto Lilás, encontro de formação, de informação, cuidados e fortalecimento das mulheres. Será dia 28 de agosto, às 19 horas, no Centro do Idoso. A programação é ações de beleza, ações de saúde, atendimento da Procuradoria da Mulher, momento de dança com a Lourença, e as participações será da Sargento Cristina, Patrulha Maria da Penha, a doutora Cristina Veloso, doutora Janaína Ribeiro, o Condim e a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, estão todos convidados. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado, vereadora. Professora Marta, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite ao senhor, aos demais vereadores e vereadoras, funcionários, quem nos assiste aqui, a imprensa, nosso querido amigo Ednei, o Marcos, enfim, quem está presente aqui e quem está nos assistindo pelas redes sociais. O Macuco bem falou, né, da questão do nosso futsal aqui em São Mateus do Sul. E lembrando, né, que o projeto, fiz um lembrete aqui, que o projeto de futsal, ele iniciou em agosto de 2023, né, como professor Carlos, por um pedido lá do secretário Jackson, para que o professor Carlos desse treinos de rendimento. Então, iniciou lá atrás. Não é uma coisa que aconteceu por acaso, mas ele teve apoiadores, patrocinadores, inclusive a Prefeitura de São Mateus é a maior patrocinadora, né? Desde o Sub-9. Por isso que eu, inclusive, defendo que nós precisamos ter, no quadro do magistério, no município, nós precisamos ter professores de educação física formados. É uma pena que esse cargo foi extinto, né? É uma pena mesmo. Mas nós precisamos pensar e retomar a questão dos professores de educação física formados desde os pequenininhos. Mas falando aqui, né, valorizar esse trabalho, então, do professor Carlos, de toda a equipe, que hoje eles têm o treinamento desde o Sub-9 até o Sub-18, né, e estão participando de campeonatos. Porque para se chegar nesse resultado, eles precisam ter alto nível, sim. Tem que ser rendimento, né? E sem a gestão do secretário Jackson, o apoio dos vereadores, isso não aconteceria. Também dos patrocinadores e dos apoiadores. No ano passado, os meninos que nasceram em 2008, na verdade, eles conseguiram colocar São Mateus no mapa do futsal, né? Na categoria de base, ficaram em terceiro lugar e nunca se chegou nisso, né? Foi inédito. Os meninos que nasceram em 2008, eles desbravaram, né, para chegar aí. E esse ano foi evoluindo, né, os treinos, que acontecem todos os dias. Então, olha aí, piazada, quem quer jogar mesmo, ter alto rendimento, tem que treinar de segunda a sexta-feira, né? O treino puxado, tem muita dedicação aí também das famílias,
e a importância desse investimento, né, no esporte. E trazendo campeonatos para São Mateus, quando nós temos campeonatos em São Mateus, movimenta sim, movimenta a economia, né? Muitas pessoas acabam vindo e ficando em hotéis, vão comer em restaurantes, e tivemos a felicidade, então, né, de ser campeões da macro, e na fase final, o Macuco já falou, né, lutaram aí contra equipes fortes, Cianorte, Goiôerê, equipes de ponta, né, no estado do Paraná. Apucarana, e a semifinal também com Campo Mourão, que é um ícone, né, inclusive o secretário Jackson jogou, né, para Campo Mourão durante muito tempo, na sua juventude. Não que ele seja velho, né? Estou brincando, nada contra também, né? Um ícone, né, sendo um ícone Pato Branco também, atual campeão, e eles foram campeões enfrentando os maiores. E esse ano conseguiram o resultado dessa parceria, né, com a equipe técnica, as famílias, o secretário Jackson e o investimento, né, emendas impositivas e prefeitura municipal. É um investimento alto para se chegar, mas que deve ser feito, porque se trabalha também a evolução cognitiva, inclusive, com esses meninos, com esses atletas, porque eles têm que cumprir regras, eles têm que ter comportamento, eles têm que ser bons na escola. Parabéns ao Colégio São Mateus também, diretora Thelma, todos os funcionários. E eles têm que fazer o seu melhor, né? Eles precisam ser exemplo e se preocupar com a saúde, né? Encarar com seriedade. Pode ser que nem todos eles vão ser atletas profissionais lá no futuro, mas sendo atleta, né, eles já têm esse diferencial aí, principalmente com relação à sua saúde. E esse título inédito, então, para São Mateus do Sul, é uma alegria muito grande para todos nós. Quanto mais pessoas nós temos praticando esporte, nós vamos ter menos gente na rua, na criminalidade, e esporte também é turismo esportivo, né? Movimento economia, como eu já falei, e esse título é o primeiro, né, na história de São Mateus do Sul. E o técnico Carlos passa a ser técnico da seleção paranaense. Isso é um orgulho para nós também. Parabéns, Carlos, parabéns a toda a sua equipe, né, de atletas aí, e que agora o senhor vai ter a responsabilidade de selecionar atletas pelo Paraná fora. Mas tenho certeza que o senhor tem uma grande responsabilidade e é um orgulho para nós aqui de São Mateus do Sul. E por falar em esporte, né, rapidamente aí, eu até pedi um levantamento de hoje, o que a prefeitura apoia em São Mateus do Sul, né? Então, são várias modalidades que a prefeitura apoia. Atletismo, acampamento, basquete, badminton, beach tênis, bocha, ciclismo, capoeira, corrida de rua, dança, duatlon, fanfarra, futebol 7, futebol de campo, futsal, futevôlei, handebol, judô, jiu-jitsu, o laço comprido, motocross, pádel, skate, tênis de mesa, triatlon, velocross, vôlei de quadra, vôlei de praia, xadrez. Então, olha só quantas modalidades, né? A diversidade de modalidades, né? Isso demonstra que nós temos uma política esportiva municipal, contemplando as diferentes faixas etárias, os diferentes níveis de rendimento e interesse da população também. Porque eu, por exemplo, gosto do futsal ou gosto do vôlei, mas tem o outro que gosta do beach tênis. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? O trabalho que vem sendo feito pela Secretaria Municipal de Esportes, né, na pessoa do Jackson, que é o secretário, e a prefeitura como um todo, o apoio que tem dado para esses atletas.
principalmente em transporte de atletas e equipes, pagamento de taxas de inscrições em competições, pagamento de taxas junto às federações esportivas, apoio com premiações, apoio institucional às entidades, equipes e atletas, organização e suporte para participação em competições, disponibilização de espaços esportivos, manutenção e melhoria da infraestrutura esportiva, divulgação dos resultados e valorização dos atletas, incentivo às categorias de base, apoio ao esporte adulto e às categorias Master, apoio à realização de eventos esportivos do município. Então, futsal masculino, categorias de base, tivemos aí em 2023 o 5º lugar no Campeonato Paranaense Sub-15, em 2024, participação em macro-regional, 8º lugar em Campeonato Paranaense Sub-18, campeão dos Jogos Escolares fase macro, em 2025, 3º lugar, Jogos Escolares do Paraná, 4º lugar, Campeonato Paranaense Sub-17, 6º lugar, Campeonato Paranaense Sub-18. Em 2026, campeão dos Jogos Escolares do Paraná. Então, a modalidade apresenta uma trajetória de evolução contínua, passando por participações e classificações estaduais e chegando ao título dos Jogos Escolares do Paraná em 2026. Na bocha também, o amigo Nereu e companhia, né? Em 2023, apoio e foram campeões no Campeonato Paranaense, equipe entre as 16 melhores do Paraná, mantendo-se na fase prata, Campeonato Brasileiro Juvenil Sub-12, 2º lugar individual, Campeonato Paranaense Juvenil, 2º lugar trio. Peço ao senhor presidente mais uns minutinhos, se possível for. Em 2024, Campeonato Paranaense, né? Equipes entre as 16 melhores do Paraná, mantendo-se na fase prata, Campeonato Brasileiro Juvenil Sub-15, 3º lugar individual. Em 2025, Campeonato Paranaense, entre as 16 melhores equipes do Paraná, mantendo-se na fase prata, Campeonato Juvenil Sub-15, 1º lugar individual, Campeonato Brasileiro Juvenil Sub-15. Em 2026, participação na fase prata do Campeonato Paranaense. Futsal feminino adulto. Também tivemos Jogos Abertos do Paraná, fase regional. Em 2023, as meninas foram vice-campeãs, 2024, vice-campeã, 2025, as meninas foram campeãs, 2026, vice-campeãs. A equipe alcançou 4 finais consecutivas no período analisado, conquistando o título regional em 2025. No triatlon, nós tivemos o atleta, o Matheus Zimmermann, 5º lugar, Campeonato Brasileiro de Triatlon em Fortaleza. Em 2024, 5º lugar em Santos, 4º lugar também em Santos. 2026, 2º lugar no duatlon em Cascavel. Tivemos o 1º lugar do Matheus no Campeonato Paranaense de Duatlon em Cianorte, Campeonato Brasileiro de Duatlon em Londrina, 4º lugar, Corrida Internacional Sama 7, São Mateus do Sul. No Jiu-Jitsu, né, destaque para o Gustavo Drabeski, 2023, campeão, 1ª etapa do Campeonato Paranaense, vice-campeão brasileiro, vice-campeão e vice-campeão sul-americano. Em 2024, campeão Kids, vice-campeão sul-americano, vice-campeão Open Floripa Kids, campeão 5ª etapa do Campeonato Paranaense. Gente, é muito esporte em São Mateus do Sul, né? Que maravilha. Tivemos aí também esse menino sendo 3º lugar em 2026, Campeonato Paranaense, 3ª etapa também foi no Campeonato Paranaense, 3º lugar, Campeonato Brasileiro, 3º lugar, e 4ª etapa do Campeonato Paranaense também teve a participação desse menino. O Gabriel Henrique Antunes Ferreira, né, o popular Besouro, participação em 12 campeonatos, 10 medalhas, né, incluindo o Campeonato Paranaense, Sul-Americano,
Gente, é muita coisa. Mas parabéns aí para o Gabriel Henrique, o Besouro. Em 2024, 3º lugar sul-americano. Já é bom, hein? Né? E aí vai os campeonatos, o apoio da Secretaria de Esporte, né, para esse esporte também. O Vitor Marcondes também é um destaque em São Mateus, né? Teve os principais resultados. Também aí tivemos no motocross, o Gael, um destaque também em São Mateus do Sul. No velocross, o Alex, líder do Campeonato Paranaense de Velocross. O futebol 7 também, campeão, né, no Campeonato Viva Bem da Lapa. Futebol Master, campeão Master Regional de Mafra. Vice-campeão de Mafra, campeão Regional Master em 2026. Também temos aí o apoio da Secretaria de Esportes na fanfarra Rainha do Iguaçu 2025. A fanfarra Rainha do Iguaçu foi campeão, né, campeã na Copa Guarda-Mirim de Irati, vice-campeã paranaense e vice-campeão Copa Barra Velha. 2026, campeã em Ponta Grossa e campeã também em Mafra. Na dança, tivemos muitas modalidades, sendo seletiva Festival de Danças na Argentina, aprovação de 5 trabalhos entre conjuntos e solos. Tivemos Festival Movimento em pauta também em Curitiba, importantes colocações em solos e conjunto nas categorias infantil, júnior e sênior, Festival em Itajaí, Festival em União da Vitória, Festival Arte e Movimento em Jaraguá do Sul, Planalto Norte, Canoinhas. 2024 e 2025, a dança em primeiro lugar em diferentes categorias, segundo lugar em diferentes categorias e terceiro lugar também em diferentes categorias. E se fosse falando aqui, né, tivemos prêmios especiais de melhor bailarino, melhor bailarina, melhor coreógrafo infantil. Ainda temos o tênis de mesa, né, tivemos a satisfação aí de ter o Ian Carlos Arruda Moraes, um destaque em São Mateus. Em 2024, campeão absoluto, né? 2025, líder aí de várias premiações. 2026 também, Maringá, Londrina, Toledo, São José dos Pinhais, 4 títulos estaduais conquistados em 2026. Luiz Roberto Marchokowski também, diversos títulos e diversos apoios aí também para esse atleta, para Cascavel, São José dos Pinhais, Toledo, Guarapuava, Blumenau, Londrina, Toledo, Guarapuava, Cascavel. E aí vai, né? Também a atleta Camila é um destaque em São Mateus do Sul, né? Líder aí de várias premiações também. No vôlei de praia e voleibol, tivemos o Circuito Paranaense de Vôlei de Praia, 6º lugar no adulto, 5º lugar no adulto, Jogos da Juventude, 3º, 5º e 3º lugar, no 33º macro-regional, 3º, 2º e 1º lugar, no voleibol feminino e masculino também. Presidente, são várias modalidades que a Secretaria apoia. E se eu fosse falar aqui, várias premiações do voleibol masculino e feminino. Além disso, futebol, Samas Esporte Clube, tem o apoio da Secretaria de Esportes. Corrida de rua, também, Samas Pé de Xisto e o Samas Pezinho de Xisto, fazendo sucesso, apoiados também pela Secretaria de Esportes, várias conquistas. Meu Deus. No duatlon também nós temos aí o pessoal que é destaque, acho que eu já falei. Então, nós temos aí o apoio do esporte e é uma política pública, né? O esporte deve ser compreendido não apenas como competição, mas como instrumento de desenvolvimento humano e social. E isso nós estamos fazendo em São Mateus do Sul. E de 2023 a 2026, né,
a Secretaria demonstrou uma evolução significativa do esporte de São Mateus do Sul. Resultados apresentados nesse relatório, né, revelam a presença do município em diversas modalidades e diferentes níveis de competição, desde eventos municipais, regionais, campeonatos estaduais, brasileiros, sul-americano e competições estaduais, né? Títulos conquistados, pódio, classificação e, principalmente, o crescimento no número de praticantes demonstra que o esporte municipal está em constante desenvolvimento. Entre os números, representam apenas parte da transformação, né? Por trás de cada medalha existe atleta, existe família, existe professor, né? Existem técnicos, uma equipe e uma estrutura que possibilitam essas conquistas, né? Por trás de cada viagem existe uma oportunidade. Por trás de cada competição existe aprendizado. E por trás de cada criança que começa uma modalidade existe a possibilidade de construção de um futuro melhor. Então, parabéns aí à Secretaria de Esportes, mais uma vez, a gestão que investe, né, porque esporte é formação, esporte é saúde, é inclusão, é representação, esporte é desenvolvimento. Obrigado, presidente. Obrigado, professora. Vereadora Gildo Celeiro, com a palavra. Tanta informação da Marta que eu fiquei meio zonza aqui. Mas, resumidamente, quero dar parabéns aí ao esporte de São Mateus do Sul, como bem mencionou aí a nossa colega Marta, especialmente aí aos meninos, aí, a todos envolvidos, né, no campeonato aí paranaense de futsal. Parabéns, piazada, eu sei que vocês estavam treinando bastante e aí a todos envolvidos, tá? Também quero dar parabéns ao Festival do Laço e do Cordeiro, que foi um evento maravilhoso. O público do ano passado dobrou, tanto dos expositores, né, quanto o pessoal ali do rodeio. Foi um evento muito joia. Tivemos também show de nível nacional. Isso daí movimentou bastante o nosso comércio. Uma né? parte, vereadora, por 20 segundos. Inclusive, nós, vereadores, destinamos emendas para o projeto, né? O vereador Walter, né, apresentou o projeto e nós, vereadores, colocamos recursos para o projeto de incentivo à ovinocultura, vereadora Gi, só para relembrar, né, que o pessoal perguntou o que os vereadores estão fazendo. Então, esse é um projeto também da Câmara aqui, né, de incentivo à ovinocultura. Aprovado por unanimidade aqui. Então, aí teve aí um incentivo também da Câmara, tanto na votação quanto na parte financeira, né? Então, aí, obrigado a todos. O evento foi muito bonito. Eu quero desejar a todos, ontem teve o início da Copinha SEMA, que é dos nossos pequenininhos, eu já falo, né? É o início aí da caminhada esportiva. Hoje estive lá a convite, lá já no SEMA, assistindo o jogo das crianças. Então, desejo a todos os atletas um ótimo campeonato, né? Quero falar, Jussara, a vereadora Jussara, que o mês de agosto, né, só está iniciando, né? Eu sei que o trabalho da Procuradoria da Mulher, com incentivo aí, juntamente com o Departamento da Mulher, está trabalhando bastante, principalmente esse mês. São muitas visitas, as programações estão grandes e nessas também terão outros eventos, né? Então, haja sola da bota para rodar tudo, né? Então, assim, um trabalho muito bonito. E cada lugar que você vai, independente se numa escola, se numa loja, se no caso que teve qualquer estabelecimento, né, um frigorífico, eu noto que o assunto, por mais que seja, falam que é popular, que é um assunto que é só de faixa, que é só de cor, é um assunto que muitas vezes as pessoas não sabem que existe o Departamento da Mulher, que existe a Procuradoria da Mulher e todo aí o desenrolar aí do mês, né,
do Agosto Lilás. Então, é muito importante o trabalho que está sendo feito. Também estive no Núcleo da Saúde, quero dar um abraço aí a todos trabalhadores, servidores de lá, né? Um trabalho muito importante aí para São Mateus. Estive nos últimos dias também com reunião de alguns secretários. Confesso que com esse início das obras de asfalto em algumas comunidades, eu tenho incomodado bastante. Coitado do Clérito, eu já atento ele, né? E ligo daqui, dali, de lá. E não só na questão dos asfaltos, mas referente aí, que a gente comentou já semana passada, o pessoal está aí com o problema com medo das chuvas e a gente precisa desenrolando as situações. Então, acho que diariamente eles ficam até cansados de olhar lá, desligando, mas é necessário, né? Quero deixar o meu abraço também aí à Cibele, que eu já digo assim, incomodo bastante, né? E o pessoal, principalmente de obras, essa semana assim, conversei muito com o Regi, com a Mauri, né? Então, a toda a minha gratidão aí, que é muito bom quando você vai passando demandas e correndo atrás e vai vendo o trabalho ser executado, né? Então, muito obrigada aí a todos os servidores, especialmente eles. Então, acho que por hoje... também estive em visitas às escolas, né? Hoje, um abraço especial lá à escola do Turvo, a Lalina lá, nosso abraço, é muito bom a gente ir, né? A gente é convidado, vai, né, Macuco? Tem que ir, né, fazer o quê? Né? Então, um abraço aí a todas as escolas e CMEIs, né? E sempre a gente tenta ir, mas quando a gente é convidado, ainda melhor, tá bom? Um abraço e uma boa semana a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, vamos lá. Primeiro, deixar aqui, de fato, os parabéns ao professor Carlos Eduardo, eu tive o privilégio de ser aluno do professor Carlos, né? E sempre foi uma pessoa extremamente dedicada ao estudo do futsal, ao treinamento, né? Falar dele é suspeito porque quem foi aluno dele sabe que o professor Carlos, ele tem o costume de chamar todos os alunos de filho. E não é só uma força de expressão dele. Quando ele chama de filho é porque ele trata todo mundo como se fosse filho dele, com um carinho muito grande, ele ensina todo mundo. E o professor Carlos, ele tem os alunos que depois se tornam todos os amigos dele e carregam essa admiração. Então, assim, é muito mais do que merecido ver esse sucesso dele como técnico e a dedicação dele, né? Tem que realmente ser dado os parabéns aqui à Secretaria Municipal de Esportes, né? Já disse isso várias vezes ao Jackson, da competência, da admiração que eu tenho pela competência e dedicação dele. Há que também deixar os parabéns aqui à diretora do Colégio Estadual São Mateus, a professora Thelma Staniszewski, né? Que os alunos foram lá disputar o campeonato representando o Colégio Estadual São Mateus. Então, a todos os alunos, a comunidade do Colégio Estadual São Mateus, muito merecido esse título. O Colégio São Mateus, que sempre teve uma competição muito forte com o Duque no futsal aqui em São Mateus do Sul. A gente que era de outros colégios acabava correndo por fora só, né? Mas era São Mateus, Duque e Paulo Stencil, né? Eugênio de Almeida também sempre teve times de futsal muito fortes, né? E é realmente muito bom ver esse sucesso do futsal aqui, alcançando o estado do Paraná, né? O vereador Cássio sabe muito bem, a gente não tem a mesma idade, mas é da mesma geração, né, Cássio? E a nossa geração que não gosta de pescar, de comer esse salário, de jogar principalmente futsal, estava vivendo errado em São Mateus, né? Então, a gente tem esse amor muito grande pelo futsal, é o esporte mais disputado aqui pelos São Mateus. Então, é realmente muito bom ver essa conquista desse título, né? O orgulho que a gente tem desses meninos, do professor Carlos pela dedicação dele, do Jackson pelo investimento, da professora Thelma por organizar tão bem lá o Colégio Estadual São Mateus, né? E realmente, Marta, eu escutei com muita atenção todos os títulos que a colega falou, e veja só como competência de um secretário não é significado diretamente de investimento na pasta só, né? Isso tem muito mérito do Jackson, da dedicação que ele tem, que eu até fui pegar os números aqui. A lei orçamentária desse ano, a Secretaria de Esportes, ela recebe menos de 0,6% do orçamento total do Poder Executivo.
Então, com menos de 1% do orçamento do Poder Executivo, o Jackson consegue fazer esse trabalho muito bom lá na Secretaria de Esportes. Isso é prova de que as secretarias que contam com investimentos vultuosos aí de 60, 65, 70 milhões de reais, tem que fazer um serviço melhor. Por isso que a gente cobra tanto aqui competência de algumas secretarias, né? Então tem que fazer, e além de fazer tudo isso, o Jackson tem uma estrutura enxuta na Secretaria de Esportes, né? Então basta o pessoal que não está conseguindo fazer o trabalho olhar para o exemplo, por exemplo, do Jackson, né, que vai conseguir melhorar aí os serviços públicos para toda a nossa comunidade. Deixo aqui também os parabéns à organização lá da Secretaria Municipal de Agricultura, do evento do Festival do Cordeiro e do Laço, né? Inclusive, quando eu estava lá visitando os estandes, presidente, lembrei do projeto de lei, acho que foi Vossa Excelência que apresentou esse projeto de lei aqui na Câmara também, né? E realmente é um setor muito importante, porque quando a gente fala da economia de um município, obviamente a gente não está falando só da economia urbana, mas também da economia rural. Então, um dos objetivos, aliás, que está inscrito não apenas na Constituição Federal, mas na Lei Orgânica do município de São Mateus do Sul, é conceder incentivos para a fixação das famílias no campo. Quem acorda cedo no domingo deve ter o gosto de assistir o Globo Rural, né? Eu gosto de assistir o Globo Rural. Inclusive, nesse final de semana eu estava assistindo, aí eles estavam fazendo uma reportagem de uma fazenda era justamente de cordeiro e também de leite, tinha cordeiro de corte, tinha leite. Aí estava lá a senhora trabalhando lá, e perguntaram, quem que te ajuda? Não, quem me ajuda é um sobrinho meu. Aí foram entrevistar um menino lá de 16, 17 anos que ajudava ela nos trabalhos rurais, e ele falava do gosto dele de querer permanecer no campo e continuar as tradições da família. O problema, né, a gente sabe muito bem disso, que hoje não há muitos incentivos para a fixação das famílias no campo, né? Por isso que é muito importante a pauta de interiorização do Estado do Paraná, da gente fazer com que esses jovens fiquem aqui também, né? E isso é muito bom porque o nosso sustento vem do campo. Então é bom ver esse tipo de evento lá, porque eu gostei das palestras, assisti parte das palestras ao lado da vereadora Gi lá, quando ele falou, por exemplo, que esse é um setor, a ovinocultura, ou seja, a criação de carneiro para corte, de ovelha para corte, ele é muito bom, inclusive, para as pequenas propriedades rurais. E a maior parte das propriedades rurais do nosso município, elas são consideradas pequenas propriedades rurais. Então, é uma forma de fomento à economia agropecuária, né? Então, é realmente muito bom ver esses eventos do município que levam a esse estímulo. E o que a gente sempre cobra aqui na Câmara é exatamente isso, a excelência na aplicação de recursos públicos. A excelência no investimento dos impostos que todos nós pagamos. Porque a excelência no investimento desses impostos é o que vai fazer com que o nosso município, de fato, ele avance, de fato, ele evolua, de fato, ele ofereça condições para as pessoas viverem aqui, terem renda aqui, terem lazer aqui, terem um bom acesso à educação aqui, terem bom acesso à saúde aqui também, né? Com relação ao pedido de vista, eu gostaria de deixar isso muito claro, né? O pedido de vista para estudos é justamente quando se tem dúvidas no estudo do projeto de lei, né? Eu entendo, realmente é uma coisa que a gente está pedindo há muito tempo, mas veja, nós falamos disso desde o ano passado. O Poder Executivo levou mais de um ano para enviar esse projeto de lei para cá. Então, 30 dias para a Câmara discutir a redação do texto, ajustar a redação do texto, de modo a evitar que tenham problemas futuros, depois quando a lei já estiver vigente, é sempre muito válido. Aliás, essa é a nossa obrigação constitucional e aqui regimental também perante a Câmara Municipal de Vereadores. No mais, eu desejo uma boa noite a todos, agradeço aqui a deferência dos colegas, desejo uma ótima semana a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Alana, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos colegas vereadores, a todos que se fazem aqui presentes, à população que nos assiste pelas redes sociais. Foi bastante elogios hoje. Eu também não posso deixar de registrar aqui. Quero parabenizar a vereadora Jussara pelo trabalho que vem fazendo em frente à Procuradoria da Mulher, né? Agora no Agosto Lilás, vários eventos eu tenho acompanhado. Está meio complicadinho para mim com o Mateus pequeno, em uns dias frios, chuvosos, para acompanhar, mas eu tenho acompanhado ali o trabalho de vocês, um trabalho importante para o nosso município, representando todas as mulheres em defesa delas, né? Outra questão, os meninos que foram campeões,
parabenizar a todos os envolvidos, secretário Jackson, a toda a equipe técnica, em especial ao Colégio São Mateus, no qual fui aluna, a diretora Thelma, que faz um trabalho magnífico no colégio, né? É uma estrutura, a gente viu o quanto o colégio se desenvolveu e a estrutura que tem hoje, e ela tem grande parte nisso. A todas as diretoras dos colégios estaduais e municipais do nosso município, até porque a gente tem um motivo para comemorar, né? A gente avançou, a nota do IDEB chegou a 7,3. Então, o que eu queria dizer assim, que o IDEB subiu, e quem precisa ser valorizado é os nossos professores, né? Quem está lá na sala de aula. Por trás de cada número existe um professor que planejou mesmo sem tempo, ensinou mesmo sem recursos, acolheu turmas numerosas, adaptou atividades sem apoio, comprou materiais com o próprio dinheiro, isso acontece bastante, e continuou acreditando, mesmo sem a valorização que merece. O resultado aparece na planilha, mas o trabalho acontece dentro da sala de aula. Parabéns aos professores dos anos iniciais, vocês não fizeram mágica, vocês fizeram educação. Que esse avanço do IDEB não sirva apenas para premiar os municípios e os gestores, que também se transforme em valorização para os nossos professores. Melhores condições de trabalho, mais apoio à inclusão, mais recursos nas escolas e mais respeito com quem constrói esses resultados no dia a dia. Então, fica aqui o meu parabéns a todos os alunos e a todos os professores que construíram essa história aqui para o nosso município. Parabéns também pelo evento, né, o Festival do Cordeiro, evento magnífico. A todos os organizadores, o vereador Wagner bem citou aqui, o extraordinário trabalho da Secretaria de Agricultura. Quero parabenizar aqui, em nome da secretária Alice, que também é uma pasta com pouco recurso e que faz um trabalho muito importante para todos os nossos agricultores aqui no nosso município. A Alice também muito dedicada e faz um trabalho bem legal lá na Secretaria. Deixar um abraço aqui, que também estava de aniversário essa semana, né? Um parabéns lá para a Alice e que continue trabalhando aí pelo nosso município com muita dedicação, como você sempre faz. No mais, era isso. Deixar um abraço aqui a toda a população e que continue nos procurando, nos passando todas as informações e as necessidades que sempre nos passam no dia a dia. Uma parte, vereadora. Desculpa, vereadora Marta. Pode ser? Pode ser. Bem rapidinho, então, presidente. Pode fazer o teu convite. Também quero trazer os dados aqui da educação na próxima sessão, que hoje eu acabei, passou aqui batido e eu não tinha feito inscrição, então na próxima sessão vou trazer os dados da educação, mas aproveitando também a fala da vereadora Lana, com relação ao evento também que foi realizado e falando aí nessa questão, queria até que o Leandro colocasse o convite aí parabéns para a Alice também, foi aniversário dela, né? E nós vamos ter, gente, aqui uma reunião, né, que vai tratar do quê? Da nova legislação do SIM, né, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Isso é bem importante a população saber e nós também participarmos, né? O que o SIM faz, né? É a fiscalização sanitária, o registro de produtos, segurança alimentar. E as vantagens para o produtor, né, é regularizar o quê? Que esse comércio seja regularizado, né, para as vendas públicas. Isso vai possibilitar o produtor aqui permitir vender legalmente em feiras, mercados e comércios do município, né? Então, é algo assim bem importante e que nós temos que estar presente. Vai ser no dia 13 de agosto, né, quinta-feira, às 19h30, lá na Associação Comercial. Então, produtores, manipuladores de produtos de origem animal, é importantíssimo que participem dessa reunião. Muitas pessoas nos procuram, tenho certeza que procuram os 9 vereadores aqui, falando, como que eu posso vender meu produto da feira? Inclusive, aquele dia que nós fizemos a caminhada, né, o pessoal acabou vendendo bolacha, pães, vendendo lá os seus produtos. E isso é importante, a regularização, é importante que as pessoas tenham esse selo, né, de inspeção, mas é para valorizar o nosso produtor. Então, interessantíssimo as pessoas participarem no dia 13 de agosto, quinta-feira, 19h30. É um horário que, a princípio, a maioria das pessoas podem participar, né? E é importante o envolvimento da comunidade.
E parabéns aí para a nossa educação. Viva a educação. Vou falar mais na outra sessão. Obrigada, vereadora Lana, pela parte. Obrigado, vereadoras. Também não poderia deixar de parabenizar a quem esteve à frente aí, né, da festa do Festival do Cordeiro e do Laço, né, em especial o seu Alisson Gabardo, a Secretaria de Agricultura, né, em nome da secretária Alice, também parabenizar todos os servidores que trabalham nessa secretaria, lembrando também que teve uma parceria muito forte, né, junto à Secretaria de Esportes também nesse evento, né, o secretário Jackson e seus colaboradores, né, também teve parceria de mais secretarias, né. Da questão da Secretaria de Esportes, né, convido os vereadores, está para assinar, né, a moção de aplausos, né, peço que os vereadores façam essa assinatura, né, para a gente poder entregar, então, aos meninos aí, né, que trouxeram esse importante título para o nosso município, né, e certamente reacendeu aí o desejo aí das outras categorias, né, chegar aonde eles chegaram. Também hoje, né, parabenizar aos advogados aqui de São Mateus do Sul, em especial aos nossos advogados, o Dr. Clóvis e o Dr. Wellington, né? Hoje é o dia do advogado, Dr. Wagner, que além de advogado é nosso colega aqui, como vereador, né? Muito importante aí, né, os advogados ir para a realização da justiça em nosso país, né? Muito sucesso a todos vocês. Antes do anúncio da próxima sessão ordinária, também, né, dar as boas-vindas ao senhor Cleocir, ao senhor Hugo, o Jefferson, que chegaram também aqui na nossa sessão. O anúncio da próxima sessão ordinária será a 27ª sessão, ser realizada em 18 de agosto de 2026, às 18 horas. Teremos o projeto de lei do Executivo 32 de 2026 em segunda discussão e votação. Redação final, projeto de resolução número 5 de 2026 em discussão e votação única. Projetos de lei do Executivo em segunda discussão e votação, o número 34, 2026, 35, 2026, 36, 2026. Do Legislativo 37, 2026, em segunda discussão e votação. Projetos que vêm do Executivo em primeira discussão e votação, o 37, 2026, 38, 2026, além de requerimentos e indicações. Desejando a todos uma excelente noite, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.